Mas a palavra que Paulo usa aqui é muito forte. Ele diz: examinai-vos. Examinar. Se eu cortar o meu dedo e mostrar para você o meu sangue, eu vou me cortar e mostrar o meu sangue para você. Você consegue ver se eu tenho colesterol alto? Você consegue ver? Não vê. Não dá para ver a olho nu. Precisa de um exame. Tem que ir para o laboratório, eles têm que destrinchar o sangue, eles têm que fazer um exame apurado para ver o que tem ali dentro. É isso que Paulo está falando. Examinai-vos a vós mesmos. Se examina, pessoal. Olha para você. Olha quais são as suas motivações. Olha quais são os seus interesses, os seus princípios, os seus valores. Tem gente que comete um monte de erros, ela diz assim: não, eu estou errando porque o fulano errou. Para de olhar para os outros, terceirizar a culpa. Não, se examina. Por que você não está mais lendo a Bíblia como você lia antes? E quando você se examinar, não pega leve com você não. Eu não estou lendo mais a Bíblia porque eu estou dando mole. Porque eu estou sendo mole, porque eu estou sendo relaxado com a minha fé, porque eu estou sendo displicente com a minha vida espiritual. Amém? É esse exame que você tem que fazer. Tem gente que dava gosto de ver a fé dela. Vinha nas correntes. E quando tinha campanha era a primeira aí. O diabo olhava para ela e quando ela botava o pé no chão, quando ela levantava, o diabo já dizia: ó, fulano acordou, hein? O Beltrano acordou. Segura aí, ele é de fé, ela é de fé. Hoje o diabo olha e dá risada. Porque a pessoa não oferece mais perigo ao mal. Se examina. Você não jejua mais, não busca mais. Hoje você só reclama. As coisas acontecem e é só reclamação. Reclama do filho, reclama do marido, reclama disso. Como se reclamar fosse mudar alguma coisa. Muda reclamar? Não ia ter ninguém sofrendo. Porque o que as pessoas mais fazem hoje é... E Paulo não está mandando reclamar. Está mandando o quê? Se examinar. O laboratório da vida é a consciência. É aqui que você se examina. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Será que você tem agido da forma que Deus quer que você haja? Sabe, tem marido que examina a vida da esposa. Não porque você é isso, você ainda bota a mulher para baixo. Tem marido, tem esposa que examina a vida do marido e ainda esculhamba com ele. Quando ela deveria examiná-la e ver que ela não está sendo a esposa que ela deveria ser. Quando ele deveria se examinar e ver que ele está faltando como marido, não está sendo como ele deveria ser. Está dando para entender sim ou não? Não sou eu que tenho que te examinar, eu tenho que examinar a mim. E com um objetivo, olha só que forte: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Olha a preocupação de Paulo. Eu quero que vocês permaneçam. Não é a linha de largada a mais importante. É a linha de chegada. Quantas pessoas começaram bem, mas morreram no meio do caminho? Milhões e milhões de hebreus saíram da terra do Egito, rumo à terra prometida. Quantos entraram? 2. Josué e Caleb. 2. De milhões, só entraram 2. Dos que saíram, entraram mais, mas dos que saíram, o povo teve que se renovar. Porque pararam de se examinar. Eu queria que você olhasse para dentro de você. Hoje tem gente na igreja que faz coisas que ela não fazia nem quando era incrédula. Que toma atitudes, me perdoe, por favor, é para o teu bem, que toma atitudes covardes, que ela não tomava quando ela era incrédula. Hoje tem gente na igreja que se diz de Deus, que se diz cristão, que tem uma língua que não cabe na boca, que fala mal de todo mundo. Cuidado, pessoal, vigia. Nós temos que olhar para nós mesmos. Será que você tem permanecido? Não é permanecer na igreja, não. É permanecer agradando a Deus. Eu quero permanecer. Sabe, o tempo tem vencido muita gente.
Tem muita gente que começou bem e está terminando mal. Muita gente que está deixando o mágoa entrar no coração, que está deixando as circunstâncias falarem mais alto do que a palavra de quem? Do que a palavra de Deus. Permanecer. Essa é a preocupação de Jesus. Em João 15, está lá mais de 9 vezes. Se permanecerdes em mim, minhas palavras permanecerdes em vós, permanecer, permanecer, permanecer. Ele quer que nós venhamos. E eu só vou permanecer se eu fizer essa análise, se eu fizer esse exame, se eu olhar para mim. Será que a minha fé está em alta? Será que eu estou deixando alguma brecha para o diabo entrar? Porque tem coisa, pessoal, eu já falei sobre isso, que não é pecado, não. Tem coisa que não condena a pessoa para o inferno, mas afasta ela de Deus. Por exemplo, determinadas amizades. Tem gente que quando você está com ela, você se transforma. É só o fulano te ligar, a fulana te ligar, vamos lá, não sei aonde, vamos. Aí você chega lá, você muda. Você vira outro. E você se sente mal. Aí você chega em casa falando, meu Deus, por que eu falei aquilo? Por que eu fiz aquilo? Ah, não vou mais. Ele te liga depois de 2 dias, vamos lá, vamos. Se examina e vê quantas vezes você comete o mesmo erro. Se examina, vê por que você está cometendo esse erro e tampa essa brecha. Amém. A gente tem que ser prático, pessoal, não é ficar chorando, reclamando da vida, não. É fazer o que tem que ser feito. É resolver o que tem que ser resolvido para permanecer. Deus tem que ser o primeiro. Aí ele diz, e provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Tem muita gente que está na igreja e está reprovada. Lembra de Sansão? Sansão já não olhava mais para si há muito tempo, já não se examinava há muito tempo. E descobriu o coração para Dalila, quebrou o voto, cortou o cabelo. Quando os inimigos vieram, ele disse para ele mesmo, eu vou sair como das outras vezes e vou vencer todo mundo de novo. Quando ele saiu, acabaram com ele. Porque ele já não olhava para si. Ele já não olhava mais para a sua própria condição. Ele estava fraco e caído e pensava que estava forte. Jesus está muito próximo. Esse exame a gente tem que fazer diário, constante. Eu tenho que me examinar. Você acha que essa gravata de pastor ou o tempo que eu tenho de igreja me garante alguma coisa? Não garante. Foi isso que Paulo estava dizendo para os coríntios. Não adianta vocês acharem que estão aprovados só porque são da fé. Vocês precisam se examinar. Olhar para dentro de você. Quando você é contrariado, qual a sua reação, hein? Quando você é injustiçado, qual a sua reação, hein? Quando você passa por uma luta, qual é a sua reação, hein? Quando surge uma tentação, é isso que você tem que examinar, as suas ações e as suas reações. Compreende sim ou não? Muitos foram reprovados e botaram tudo a perder. Tudo a perder. Paulo diz, em uma outra carta, ele fala, vocês começaram na fé, mas agora estão se aperfeiçoando na carne. Você sabe que aperfeiçoamento leva tempo, sim ou não? Ninguém se aperfeiçoa em algo da noite. Você sabe o que é se aperfeiçoar na carne? Tem gente que está se aperfeiçoando em julgar a vida dos outros. Tem gente que está se aperfeiçoando na dúvida. Ela está cada vez melhor em questionar Deus. Ela está cada vez melhor em duvidar de Deus. Tem gente que está cada vez melhor nos maus olhos, interpreta mal tudo que vê. Tudo que vê, tudo. Tem gente que está se aperfeiçoando na linguinha do capeta. Se morder a ponta da língua, morre envenenada. Não pode morder a língua. Agora, dá gosto de ver, tem gente que está se aperfeiçoando na fé, no perdão. Era difícil para ela perdoar, hoje ela perdoa. Tem gente que está se aperfeiçoando na fé. As lutas estão surgindo e ela está indo de fé em fé.
Tem gente que está se aperfeiçoando nas dificuldades que passa, se aproximando mais de Deus, se aperfeiçoando nos bons olhos. Não é ingenuidade, não, é bons olhos. É entender que aquela pessoa está fazendo o que está fazendo, está agindo mal, está agindo errado, porque é endemoniada. E que se eu fosse endemoniado, eu ia fazer igual a ela ou até pior. Tem gente que está se aperfeiçoando na busca do Espírito Santo. Está buscando em casa, está orando em casa, está meditando em casa. Dá gosto de ver. Quem é você? Se examina aí, eu não posso te examinar. Eu nem quero, é você que tem que se examinar. E ver se está na fé. Se você permanece na fé. Amém. Jesus deu a vida por você. E na morte dele, morte e ressurreição dele, ele nos deu toda a condição de vencer a nossa carne, de vencer o diabo e o mundo.